Fala aí, meus surpreendidos. Vocês foram pegos de surpresa, hein? Eu confesso pra vocês que eu um pouquinho também. Seguinte, gente, eu vou falar sobre a minha volta ao Brasil, as mudanças que vão acontecer num vídeo amanhã. Eu só dou um spoiler pra vocês e já digo de antemão, eu vou continuar fazendo vídeos do Barcelona. Se depender de mim, e é bastante provável que só dependa de mim, de todos os jogos, a minha intenção é continuar acompanhando todos os jogos do Barcelona, só se eu tiver algum tipo de compromisso pessoal ou profissional. Enfim, se eu tiver alguma coisa na hora do jogo do Barça que eu não possa fazer, se não, é a mesma coisa, tá? Continuar fazendo vídeos do Barcelona, já não do estádio, mas assistindo pela televisão. Continuar fazendo vídeos de notícias do Barcelona, continuar acompanhando a situação econômica, de fair play, de Camp Nou, tudo a mesma coisa. Até porque mesmo estando em Barcelona, a maioria das informações que eu consigo são pela internet, ou de acompanhar colegas jornalistas, ou de mandar mensagem um para o outro. Mas eu não vou deixar de fazer nada, absolutamente nada do que eu faço do Barça, eu vou deixar de fazer, porque eu estou indo para o Brasil para ser comentarista da TNT. Isso eu vou falar amanhã. E no sábado eu vou responder mais perguntas. Tem um tanto de pergunta que vocês já estão fazendo no Instagram, que é sobre a notícia pessoal minha, né? Então, vou fazer um vídeo amanhã sobre isso e depois, no sábado, eu respondo as perguntas futebolísticas e também essas doideiras que vocês ficam mandando de vez em quando aí sobre como conseguir determinados tipos de coisa. Enfim, mas hoje eu quero falar do sorteio da Liga dos Campeões que eu acompanhei aqui de Mônaco, dos jogos, do que eu acho que ficou mais difícil para um ou para outro. Evidentemente que eu não vou passar pela tabela dos 36 clubes, mas os principais eu penso sim em passar e trazer aqui um panorama do que eu acho que vai acontecer para vocês. Quero aproveitar esse vídeo, que eu vou falar de vários times europeus e dar uma dica para vocês, se vocês ainda não conheceram, os fan tokens da Socios.com. Já expliquei para vocês aqui em alguns vídeos, né, o que são os fan tokens, são aquelas criptomoedas dos clubes, oficial, tá? Isso é oficial dos clubes, uma parceria com a Socios.com e isso vai valorizando ou desvalorizando dependendo do mercado, de como que o clube está no mercado, se existem projeções mais otimistas, mais pessimistas e como funciona basicamente o mercado financeiro. Então eu queria animar vocês, tem um link aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá e conhecerem mais sobre os fan tokens e verem que é uma muito boa forma de vocês participarem ativamente do dia a dia do clube que vocês torcem, de forma oficial e também depois de trocar por experiências, principalmente experiências, tá? Bem legais envolvendo o clube e o coração de vocês e a cotação vai subindo ou descendo, então vai lá e vê pela curva ali se é um bom momento de você investir no time que você torce na Europa e também no Brasil. São mais de 70 clubes em parceria com a Socios.com. Meu povo, vamos lá. Sobre o sorteio, o que eu vou analisar aqui é a possibilidade dos grandes de ficarem entre os 8, entre os 24 ou nem isso. E eu vou tomar como base algo que a gente teve no ano passado, que é a matemática, né? Assim como no Campeonato Brasileiro a gente tem ali uma conta de 45 pontos para não cair, e às vezes chega a quase 45, às vezes fica bem longe de 45, isso flutua muito. Em uma liguita, né, como se diz na Espanha, em uma liga, uma fase de grupos, uma fase de classificação com muito menos jogos, é mais provável que tenha mais flutuação do que no Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente tem de base é a última temporada. O oitavo colocado fez 16 pontos, o nono colocado fez 15. Então 16 pontos dá para ficar entre os 8. É essa conta que eu vou fazer aqui. E a gente teve, se eu não estou enganado, o Clube Bruges se classificando com 11 pontos, mas também teve time ficando de fora com 11 pontos. A UEFA acreditava que seriam 7 pontos necessários. Eu acho que na temporada passada a gente teve um achatamento, porque Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City foram mal, perderam pontos e isso fez com que muita gente lá de baixo fizesse mais pontos e que gerou esses 11 para os 7 que a UEFA projetava. Mas aqui eu vou fazer uma conta de 12 pontos para se classificar pelo menos para os playoffs. Como eu vou falar dos principais times, eu acho que eu nem vou imaginar que algum desses aqui não vai fazer 12 pontos. É o seguinte, gente, o Paris Saint-Germain, o atual campeão, joga em casa contra o Bayern, fora contra o Barça, em casa contra a Atalanta, em casa contra Tottenham e Newcastle e fora Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal e Atlético Clube de Bilbao. Paris Saint-Germain, como é tradicional, pegou o pior caminho. Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Atlético de Bilbao. Eu acho que existe um falso difícil nesse caminho, nessa tabela do Paris Saint-Germain, que são Atalanta, Leverkusen, Sporting e Tottenham. São bons times,
mas muito desmantelados, especialmente Atalanta e Leverkusen, em relação à temporada passada. O Sporting ainda perdeu no meio da temporada passada o seu técnico, já deu ali uma perdida de liga, e depois perdeu o Gyökeres, o seu principal jogador. Então, pelas ausências, o Leverkusen perdeu o Xabi Alonso, o Wirtz, o Xhaka, o Boniface, o Frimpong, tá perdendo o Hincapié, perdeu mais jogadores ainda, perdeu o goleiro, enfim, perdeu quase todo mundo o Bayer Leverkusen, é um novo Bayer Leverkusen que está começando com o Erik ten Hag agora, a gente não sabe se vai ser razoavelmente igual ou não. A Atalanta também perdeu o Gasperini, perdeu o Retegui, perdeu o Ruggeri, perdeu o Toloi, não lembro mais quem que a Atalanta perdeu. Bom, o Quadrado saiu, mas esse quase que já nem jogou tanto assim pela Atalanta. Perderam muitos jogadores. Se fosse isso daqui no ano passado, seria muito ruim para o Paris Saint-Germain, tá? Bayern, Barcelona, Atalanta, o Leverkusen como vieram, o Sporting como começou a temporada passada. O Tottenham aqui eu não sei se muda muita coisa, o Paris Saint-Germain já jogou contra esse Tottenham com muito mais ritmo, muito mais motivado, valendo o título e que não conseguiu segurar aquele 2-0, né? Eu fiz até um vídeo aqui sobre isso. Mas é uma tabela ruim para o Paris Saint-Germain, tá? São 24 pontos em disputa. Para fazer 16 pontos ou mais, basicamente você pode ter 2 derrotas e um empate. Ou 3 empates, ou até 4 empates, né? 4 empates, perde 8 pontos, já fica na risquinha mesmo para fazer os 16. Enfim, dá para tropeçar 2 a 3 vezes. É uma tabela para o Paris Saint-Germain que não me surpreende se vencer todos os jogos, porque é um ótimo time, o Paris Saint-Germain pode ganhar de todo mundo, mas também não surpreende se não ganhar do Bayern, do Barcelona, do Atlético de Bilbao fora de casa e aqui talvez do Newcastle. Acho que pode ter uns 3, 4 tropeços do Paris Saint-Germain se não mantiver o nível da temporada passada. Se for o mesmo Paris Saint-Germain que a gente viu de dezembro até maio, junho, né, com a Copa do Mundo de Clubes, o Paris Saint-Germain aqui vai tropeçar 1 ou 2 vezes. Talvez para Bayern, talvez para Barcelona. São confrontos muito igualados e de resto vai ganhar dos outros times, embora seja tropeçável. Se não tiver um bom dia, tropeça. Tem algo muito favorável ao Paris Saint-Germain também, que é o fato de dentro do seu campeonato nacional ele poder poupar quando ele quiser, né? O Paris Saint-Germain, quando ele quiser poupar para a Liga dos Campeões, ele pode. Os times de Premier League, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid não podem fazer isso nos seus torneios porque jogam campeonatos muito mais competitivos do que é a Ligue 1 para o Paris Saint-Germain. Acho que se classifica entre os 8, mas tem aqui um pequeno sinal amarelo ligado, que é se não mantiver o mesmo nível, temporada passada, vai tropeçar mais do que 3 vezes. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marseille, Olympiacos, Mônaco e o irrepetível Kairat. O Real Madrid tem os evidentes difíceis Manchester City e Liverpool. A Juventus em casa, tem que ver como que a Juventus vai se desenvolver. Eu acho que tinha começado bem a Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra o Tudor, depois teve uma derrota muito pesada para o Manchester City. Contra o Real Madrid, a Juventus deu jogo no início, né? Nas oitavas de final, se não estou enganado, no Mundial. Jogou bem no início, perdeu ali alguns gols e depois sucumbiu ao Real Madrid. Mas é uma tabela boa para o Real Madrid, que tem 2 jogos que são os evidentemente mais fáceis, que são o Olympiacos e o Kairat, mas são 2 jogos fora de casa. O Olympique de Marseille do De Zerbi é bom time, mas é um jogo que o Real Madrid vai jogar em casa. O Mônaco é bom time, mas o Real Madrid vai jogar em casa. O Benfica também é um adversário que pode tirar ponto do Real Madrid se o Real Madrid não estiver bem. Eu não acho que o Real Madrid vai tropeçar 3 vezes. Contra Liverpool e Manchester City, acho que pode dar qualquer coisa. Acho que hoje o Real Madrid contra o Manchester City está equilibrado, porque os dois não estão no seu melhor momento. Eu acho que hoje o Liverpool é superior ao Real Madrid, mas o Real Madrid é melhor que Juventus, Benfica, Olympique de Marselha, Mônaco e muito melhor que Olympiacos e que o Kairat. Então acho que o Real Madrid vai passar entre os 8, não vai tropeçar mais do que 2 vezes nessa tabela que ele tem. O Manchester City tem o Borussia Dortmund em casa, o Leverkusen em casa, Galatasaray em casa e o Napoli em casa, Kevin De Bruyne voltando a enfrentar o seu ex-time. E fora de casa, o Manchester City vai jogar contra Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt e Mônaco. É uma tabela relativamente parecida com a do Real Madrid, né? Que também tem o confronto direto entre os dois. Borussia Dortmund e Leverkusen são 2 bons adversários para o Manchester City, porque mexeram muito nos seus elencos, porque o Borussia Dortmund é um time que desde a temporada passada é muito inconstante. Jogar contra o Napoli em casa, esse jogo em Manchester também acho que é bom para o Manchester City. Se fosse Nápoles poderia ser um pouco mais complicado, embora a torcida do Napoli é muito apaixonada.
mas não faz tanto barulho assim no estádio também. Galatasaray em casa também acho que é uma muito boa. Tem que ver se é o Manchester City da temporada passada, aquele muito ruim, ou se é o Manchester City que essa temporada vai poder jogar melhor. A gente viu uma pouca amostragem, né? O final da temporada passada já foi um pouco mais consistente. A Copa do Mundo de Clubes, tirando o jogo pro Al Hilal. Al Hilal, né? Time que foi eliminado, time do Simone Inzaghi, que era do Jorge Jesus, do Neymar. Tirando esse jogo, tinha ido bem, e agora já começou a Premier League com uma goleada sobre os Wolves, mas depois perdendo pro Tottenham, então tem que ver se esse time vai ser constante. Mas não acho que tropece no Leverkusen, não acho que tropece no Galatasaray, acho que ganha do Mônaco, acho que ganha do Bodo Glimt, acho que ganha do Villarreal, aqui já são 5 vitórias basicamente, depois Real Madrid, bom, acho que ganha do Dortmund também, Real Madrid e Napoli acho que são os jogos mais tropeçáveis, o Manchester City acho também que vai se classificar entre os 8. O Bayern de Munique tem Chelsea em casa, Clube Bruges em casa, Union Saint-Gilloise em casa e o Sporting de Portugal. E fora vai jogar contra PSG, Arsenal, Pafos e PSV. É boa a tabela do Bayern, né? Tem Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, os mais complicados. 2 deles são fora de casa. Mas de resto é uma tabela tranquila. O Sporting em casa, é um time bom, o Sporting, mas tem que ver como é que vai ser essa temporada sem o Gyökeres. Clube Bruges, Union Saint-Gilloise, o Pafos depois fora de casa, o PSV fora de casa. É uma tabela boa para o Bayern que não pode ter o desempenho que teve na temporada passada, quando tomou, por exemplo, 3-0 do Feyenoord, tomou 4 do Barcelona, perdeu do Aston Villa, penalizou o Bayern, mandando ele para uma repescagem onde ele sofreu ainda contra o Celtic da Escócia. Mas o normal aqui é que os 2 ingleses, Arsenal e Chelsea, e mais o Paris Saint-Germain, compitam forte com o Bayern, e aqui também são níveis parecidos. Paris Saint-Germain acima, mas Chelsea e Arsenal acho que níveis parecidos com o Bayern de Munique. O Liverpool vai ter em casa o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Qarabag e o PSV. E fora, a Inter, o Olympique de Marseille, o Eintracht Frankfurt e o Galatasaray. Boa tabela para o Liverpool também. Claro, mais atenção em Real Madrid. Vamos ver como será a Inter essa temporada do Chievo. Fez um jogo de primeira rodada do Campeonato Italiano contra o Torino com forma de jogar a escalação bem parecida com a do Inzaghi, mantendo basicamente tudo da temporada passada. E tem ainda o Atlético de Madrid em casa. De resto, o Olympique de Marseille é fora. Aqui acho que tem que ter cuidado. A Eintracht Frankfurt talvez, mas um pouco menos. Os times alemães se saem muito para jogar, se dão muito espaço, são muito pouco competitivos em jogos assim contra adversários que podem se defender bem e fazer mal nessa defesa tão avançada. E os outros adversários de já uma gama bem mais baixa. Então, Real Madrid, Inter e Atlético, os 3 jogos mais difíceis, 2 são na casa do Liverpool, ele é muito forte jogando em Anfield. Acho que o Liverpool vai se classificar bem, foi o primeiro colocado da temporada passada, e acho que vai se classificar bem nessa também. Por enquanto aqui, eu só coloco um ponto de atenção desses que eu citei até agora, já são 5 do pote 1, no Paris Saint-Germain, né, que eu também acho que não vai tropeçar mais do que 2 vezes, mas de resto eu acho que todos vão ir bem. Inter de Milão, em casa contra Liverpool, Arsenal, Kairat e Slavia Praga, fora contra Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Ajax e Union Saint-Gilloise. Eu não faço ideia como é que fala o nome desse time belga. A tabela da Inter é boa, porque eu não coloco muita fé no Borussia Dortmund. Arsenal-Liverpool é muito difícil, o Atlético de Madrid é bem difícil, fora de casa mais ainda, nível Internacional de Milão. O Atlético não começou bem a temporada também, né? Perdeu do Espanhol e empatou com o Elche, os 2 jogos que o Atlético de Madrid fez até aqui. Mas Slavia Praga, Ajax, Kairat e o Union SG, São Jorge. Esses aqui são 4 jogos basicamente para a Inter garantir 12 pontos e depois tentar fazer 4 pontos nos jogos difíceis contra Liverpool, Arsenal, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, que aqui eu acho que a Inter pode conseguir uma boa pontuação. Aqui talvez de 15 a 16 pontos para a Inter. A Inter eu acho que por ter 4 jogos fáceis e 4 jogos não fáceis, embora o Dortmund para mim dos 4 mais difíceis, mais complicados é o melhor. O problema é que é fora de casa e os 2 jogos contra os ingleses, Liverpool e Arsenal, são em casa. Acho que a Inter pode, por exemplo, empatar com o Liverpool, perder para o Arsenal. Aqui depois tem que ganhar do Atlético e do Borussia Dortmund, ou pelo menos ganhar um dos 2. Sinal verde mais um pouquinho amarelo, tá? Para a Inter de Milão. O Chelsea vai ter o Barcelona em casa, o Benfica em casa, o Pafos em casa e o Ajax em casa.
E fora de casa, o Bayern, a Atalanta, o Qarabag e o Napoli. É boa a tabela do Chelsea também, acho que também é um time com boas condições, porque Barcelona e Bayern são os dois. Bom, Barcelona, Bayern e Napoli. O Napoli é um pote 3, é um pote 1, um corpo de pote 3, né? Porque tem time e desempenho na temporada passada de pote 1, mas pelo coeficiente está no pote 3. Então tem 3 jogos aqui mais complicados. O Benfica em casa acho que é menos, a Atalanta fora pode dar algum trabalho, mas eu não estou colocando fé na Atalanta essa temporada. Pafos, Qarabag e Ajax não. Então acho que aqui os complicados são 3. E aqui pensando que o time pode tropeçar 2 vezes e se classificar com 18 pontos, ou 2 derrotas e um empate, vamos colocar que o Chelsea empate com o Barcelona em casa, perca do Bayern fora e empate com o Napoli em casa, ele perde 7 pontos. Se ganhar todos os outros, faz 17. Acho que dá, né, com 17 pontos. Então, o Chelsea é mais um que eu acho que passa. O Borussia Dortmund tem a Inter em casa, o Villarreal em casa, o Atlético Clube de Bilbao em casa, o Bodo Glimt em casa. E fora, Manchester City, Juventus, Copenhagen e Tottenham. Eu não coloco fé no Borussia Dortmund não, tá? O Dortmund vai ter 4 jogos, assim, 2 jogos bem complicados, Inter e Manchester City. Atlético de Bilbao, Tottenham e Juventus, acho um perfil parecido entre esses 3 times. Tottenham e Juventus são fora ainda para o Borussia Dortmund, o Atlético de Bilbao em casa, recebe o Villarreal, Bodo Glimt e Copenhagen. Tem 2 jogos aqui que são fáceis, o Bodo Glimt e o Copenhagen. Os outros 6, ou o Dortmund está num nível parecido, ou ele está num nível abaixo. Então, acho que o Borussia Dortmund não se classifica entre os 8 primeiros. E o Barcelona joga contra Paris Saint-Germain em casa, Eintracht Frankfurt em casa, Copenhagen em casa, Olympiacos em casa e fora Chelsea, Clube Bruges, Slavia Praga e Newcastle. É uma boa tabela do Barcelona. Tem Paris Saint-Germain, Chelsea e Newcastle de mais difíceis, né? O Newcastle fora de casa é um adversário bem chato mesmo de se jogar. Mas é bem normal que o Barcelona, se mantiver o desempenho da temporada passada, que vença Copenhagen, Slavia Praga, Olympiacos, Clube Bruges e o Eintracht Frankfurt jogando em casa. Só que já são 15 pontos. Se é preciso fazer 16 ou um pouquinho mais do que isso, contra Paris Saint-Germain, Chelsea e Newcastle, o Barcelona tem que raspar aqui uns 2, 3 pontos para chegar aos 18 pelo menos e se classificar. Tem confrontos interessantes também, 2 visitas a times de Premier League, recebeu o Paris Saint-Germain. Eu acho que é uma tabela bem interessante do Barça e boa para se classificar. Dos 9 times do pote 1 que acabaram agora, eu só acho que o Dortmund não vai fazer 16 pontos ou mais. Todos os outros eu acho que fazem. A tabela disparadamente mais difícil é a do Paris Saint-Germain, depois acho que a do Real Madrid é bem chata, né? Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marseille e Mônaco. Tem 2 aqui fáceis, que são Olympiacos e Kairat. A questão é, né, o que é o Real Madrid na Champions, o que ele exerce nos seus adversários, Mônaco e Olympique de Marseille, que vão ter que jogar no Santiago Bernabéu, o poder que tem. Mas eu acho possível que dos 9, 8 times façam 16 pontos ou mais. E aí a gente tem alguns times de potes inferiores, Arsenal, Atlético de Madrid e Napoli, que eu vou trazer aqui especialmente, que eu também acho que podem fazer uma pontuação maior. O Arsenal joga contra Bayern em casa, Atlético de Madrid em casa, Olympiacos e Kairat em casa. E fora de casa contra Inter, Clube Bruges, Slavia Praga e Atlético de Bilbao. Não é uma tabela fácil do Arsenal. Bayern, Inter e Atlético, um nível de dificuldade muito alto. 2 desses são em casa, Bayern e Atlético em casa. Inter e Atlético de Bilbao fora são muito difíceis também para o Arsenal. Acho que não ganha facilmente desses 2 times, embora eu acho que seja favorito a ganhar pelo menos o Atlético de Bilbao. Mas dos 8 confrontos, 4 são bem acessíveis, Clube Bruges, Olympiacos, Slavia Praga e Kairat, e 4 que o Arsenal é ligeiramente superior ou igual. Acho que ele é ligeiramente superior ao Atlético de Bilbao, eu acho que é superior ao Atlético de Madrid, joga em casa, e aí mais igualado contra Inter e Bayern de Munique. Pode ser que o Arsenal faça perto de 15 pontos, eu acho, tá? 17, 16, 15, eu acho que pode, 18, acho que entre 18 e 15 pontos é o que o Arsenal pode fazer, talvez até um pouquinho mais aqui, estou contando que o Arsenal vai tropeçar 2 vezes, não sei se tanto. Então é mais um time que pode fazer mais do que os 16 pontos, o que vai fazer subir, pela conclusão que eu estou chegando aqui, a nota de corte da última temporada, né?
E é normal que se sobe a nota de corte dos 8 primeiros, que isso vai fazendo que os de baixo não somem tantos pontos, que pode ser que seja necessário menos do que 12 pontos para se classificar entre os 24, isso já veremos. Atlético de Madrid, Inter de Milão em casa, Eintracht Frankfurt em casa, Bodo Glimt em casa e Union, vocês já sabem que eu não sei falar, Saint-Gilloise em casa também. E fora, Liverpool, Arsenal, PSV e Galatasaray. É uma tabela boa do Atlético de Madrid, tá? Inter em casa, acho que o Atlético tem 50-50 aqui, tem que ver como é que os dois times vão chegar. Liverpool e Arsenal fora, esses são muito difíceis, mas de resto, Eintracht Frankfurt em casa, Bodo Glimt, PSV, União Saint-Gilloise e Galatasaray são 5 jogos para o Atlético de Madrid ganhar. Porque nas últimas temporadas a gente viu o Atlético tropeçando onde não se imaginava na Champions, mas aqui é 15 pontos para o Atlético basicamente colocar no bolso e depois contra Arsenal, Liverpool e Inter de Milão ver o que ele pode raspar para ser mais um a fazer mais do que 16 pontos. Eu não sei se eu estou muito confiante no poder dos maiores times e estou vendo um degrau que talvez seja menor, mas eu estou achando que muita gente vai passar dos 16 pontos. E eu vou finalizar com o Napoli, acho que é o último que eu vou trazer aqui, vou até dar uma passada de olho, mas o Napoli acho que é o último que eu queria dar uma olhada com mais atenção, porque foi campeão italiano, fez um mercado interessante de transferências, segunda temporada do Antônio Conte, que é bastante competitivo, vai jogar contra Chelsea, Eintracht Frankfurt, Qarabag e Sporting de Portugal em casa. E fora, Manchester City, Benfica, Copenhagen e PSV. Aqui Chelsea e Manchester City são complicados, o Chelsea em casa, o Manchester City fora, acho que são times superiores ao Napoli. E de resto, acabou. Eintracht Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copenhagen. Se o Napoli jogar bem, ele pode ganhar de todos esses times. O Benfica fora é mais complicado, que pode dar qualquer coisa. De resto, acho que é normal que o Napoli vença o Copenhagen, o Qarabag, o PSV, o Eintracht Frankfurt e o Sporting em casa. Então é normal que 15 pontos aqui o Napoli consiga colocar no bolso. Benfica, Manchester City e Chelsea tem que ver o que mais ele consegue nesses 3 confrontos aqui. Mas é uma boa tabela também do Napoli, tá? Então já trouxe para vocês 8 dos 9 do pote 1, mais Atlético de Madrid, Napoli e Arsenal, 11 times que eu acho que têm condições de passar dos 16 pontos, que foi o que 8 times fizeram na temporada passada. Acho que eu não quero falar de nenhum outro com mais atenção, acho que nenhum outro merece tanta atenção mais. Se vocês discordarem, podem colocar nos comentários, mas, por exemplo, Tottenham, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen e Mônaco. O Dortmund, mesmo nível, o Paris Saint-Germain é melhor, Villarreal, mesmo nível parecido, pelo menos. Mônaco, um nível similar. Eintracht Frankfurt fora de casa, complicado para o Tottenham, acho que é um pouco nível mais baixo, mas o fato de ser fora de casa. Então, não coloco muitas fichas no Tottenham, não. A Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos e Mônaco. Real Madrid é melhor do que a Juventus, Dortmund, Benfica parecidos, Villarreal parecido, Mônaco parecido. Então acho que são esses 11 que eu trouxe aqui, né? O Paris Saint-Germain, ponto de atenção, mas, repito, o Paris Saint-Germain pode ganhar todos os jogos. Pelo que jogou na temporada passada, pode vencer todos os jogos. Real Madrid, tem uma tabelinha chata também, tem 2 times bem fracos no Real Madrid, que é o Olympiacos e o Kairat. De resto, Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marseille e Mônaco aqui. Pode escapar pontinho, sabe, do Real Madrid se não estiver jogando bem, mas eu acho que vai. Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Barcelona, Arsenal, Atlético de Madrid e Napoli. Acho que esses 11 são os que vão brigar mais seriamente pelas 8 vagas que a gente vai ter. Vão brigar para fazer mais de 16 pontos, eu acho. Vamos ver se algum time mais consegue se colar aqui, entrar, furar essa fila e entrar aí também. Tá falado, meu povo? Isso é o que eu acho do sorteio. Claro que à medida que a temporada fosse desenvolvendo e tal, isso aqui poderia ser atualizado, né? Por como os times estão jogando e tal. Tem time que jogou 1 vez, 2 vezes até agora. Vai ser muito pouquinho que a gente tem de mostragem ainda para essas equipes. Então vamos ver o que mais elas podem mostrar. E na hora dos confrontos especialmente, né? Como que elas vão estar naquela semana de jogo, futebol extremamente dinâmico. Uma coisa é o que o time consegue mostrar em setembro, outra coisa em janeiro. Então isso aqui, evidentemente, é só uma projeção ainda em agosto. É isso, meu povo. Amanhã eu volto aqui, hein? Para falar sobre essa novidade pessoal minha, que acho que vai afetar vocês que gostam do canal. Então se inscreve aqui se você chegou até aqui para não perder. E depois no sábado eu respondo as perguntas. Domingo eu falo do jogo do Barcelona. Não vai mudar nada. Vida que segue.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom, vai mudar algumas coisas assim, mas para vocês aqui pouca coisa. Tchau, tchau. Até mais.